Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a casa, a luz divina, pela oportunidade de estudo e aprendizagem. Hoje estudaremos o capítulo 21 do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tendo como abordagens a importância do trabalho e o reencontro dos familiares. Continuando a conversa. A conversa, senhora Laura, disse André Luiz, sugere numerosas interrogações. Surgiu a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou dona Laura. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, lhe pertence? Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. Por que nos soa muito estranho quando observamos que alguém adquiriu uma propriedade no plano espiritual? Mas por tudo que já estudamos no livro até agora, eu penso que André Luiz quer nos mostrar algo a mais do que realmente essa propriedade material. Então, analisando por uma visão espiritual, que seria conquistar um lugar agradável, estar rodeado de espíritos amigos na erraticidade, como a dona Laura disse, é com o tal bônus hora que se consegue comprar uma casa. E segundo André Luiz, o bônus hora é um crédito que cada um tem depois de desempenhar atividades edificantes. Isso me faz lembrar a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós os tesouros no céu. E o que seriam os tesouros no céu? Dizem que o Sermão da Montanha resume todos os ensinamentos de Jesus e deve ser a nossa norma de conduta para conquistarmos nosso lugar especial, a nossa casa no plano espiritual. Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, vamos relembrar quem são os bem-aventurados, os felizes, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. São os pobres em espírito, ou seja, os humildes, os aflitos, porque eles têm a oportunidade de provar a sua fé, os mansos e pacíficos, os misericordiosos e os puros de coração. Então, não é muito fácil conquistar uma propriedade no plano espiritual, não é? Afinal, seguir os ensinamentos de Jesus ainda é bem difícil para nós. Demanda muito esforço e perseverança. E um rápido comentário é que Dona Laura fala que cada família espiritual pode conquistar somente um lar, nunca mais do que um. E eu fiquei pensando o que eles quiseram ensinar para nós aqui. Pensei na nossa ganância, sobre o que é supérfluo e o que é necessário. Pois é, queremos correr atrás de tantas coisas materiais
e nos esquecemos o que realmente importa, que são as espirituais, e não que não precisemos das materiais para nos sustentar. Mas se corrermos só atrás das materiais, deixamos as espirituais de lado. Continuando a conversa, disse Dona Laura, nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, seu marido, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, com perfeição, aumentando nossa felicidade. Concluímos que, pela maneira carinhosa que ela se refere a ele, se vê que vivenciaram uma relação de muito amor aqui na Terra e que essa ligação transcendeu para a vida espiritual. E por vibrarem ali na mesma sintonia, eles logo puderam se reencontrar. E ela disse: separados pelos laços físicos, mas unidos pelos laços espirituais. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, diz assim: as famílias criadas por laços espirituais são duradouras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, nós vemos que essas almas da família terrena de Dona Laura são espíritos afins e se reagruparam ali por estarem na mesma sintonia. E a senhora continua contando para André Luiz que a maneira responsável que ela conduziu a viuvez, enfrentando dificuldade com os filhos pequenos e mantendo ali a sua moral elevada, foi uma alavanca para ela poder estar junto de Ricardo, trabalhando com ele, lado a lado, na evolução de ambos. É claro que toda ocupação dedicada, útil e digna na Terra, produz uma alta frequência mental. E se tornando isso um hábito, ao desencarnar, esse espírito leva consigo esse elevado padrão vibratório, e isso distancia das baixas frequências do umbral, possibilitando assim reencontrar o mais rápido possível o seu equilíbrio. Reencontrar Ricardo representava o céu para mim. Mas se estava tudo tão bem lá no plano espiritual, por que tinham que reencarnar? Dona Laura responde: o passado chamava a contas. Temos que lembrar que estamos hoje na nossa melhor versão. Então, imaginem só o tanto de bobagens e atrocidades que já cometemos nas vidas passadas. Temos que pensar que estamos ainda somente no segundo degrau de evolução espiritual, que é um mundo de provas e expiações. Só para citar, são 5 degraus da escala evolutiva dos mundos. Dona Laura fala que não podíamos pagar na terra com bônus hora, e sim com o suor honrado. Aqui fica bem claro que não adianta somente o trabalho no mundo espiritual para resgatar os nossos débitos. Ajuda e muito, como estamos vendo nos relatos de André Luiz. Ele aprende sempre, mas os resgates dos nossos erros, os ajustes com os nossos desafetos, precisa ser feito aqui, no mundo material.
neste mundo muito mais denso, pesado, no meio das seduções materiais, nos desafios dos relacionamentos divergentes, para que realmente a gente prove o nosso esforço e a nossa vontade de evoluir. No comentário de Kardec, na questão 171 do Livro dos Espíritos, ele diz: todos os espíritos estão destinados à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova, e que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens. Mostra que podemos corrigir nossos erros mediante novas encarnações. Será que devemos encarar a reencarnação como um castigo ou como uma punição, como muita gente pensa? Ou como uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso próprio crescimento? Vou falar um pouquinho com essa questão de relembrar as vidas passadas aqui, quando estamos encarnados, porque mais para frente a dona Laura vai nos informar como funciona isso no plano espiritual. Então, do ponto de vista terreno, vamos pensar nas nossas provas de reconciliação e resgates. Será que estaríamos preparados espiritualmente e emocionalmente se soubéssemos que matamos nosso filho ou que nosso irmão nos roubou, nos deixou na miséria em outra encarnação? Como será que nos comportaríamos se soubéssemos estar cara a cara com nossos desafetos de outras vidas? Isso realmente, como disse a dona Laura, poderia nos levar a um desequilíbrio e à loucura, porque a nossa capacidade de amar e perdoar ainda é bem restrita. A maioria de nós tem essa curiosidade de querer entender e saber o que fomos nas vidas anteriores. E até existem meios, estudos na psicologia como a regressão a vidas passadas. Esse tratamento ajuda em muitos casos de traumas e conflitos que trazemos no nosso subconsciente, como, por exemplo, algumas fobias, como medo de avião, medo de altura, mas essa terapia nunca deve ser feita apenas por curiosidade. No Livro dos Espíritos, na questão 302, a espiritualidade diz que o espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. E na questão 393, Kardec pergunta: mas como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele não se lembra? E os espíritos de luz respondem que a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Nós estamos aqui para nos libertar da vaidade, do egoísmo e exercitar a compaixão, o perdão. E se conhecêssemos o passado, talvez agíssemos por obrigação. Mas, como disse, qual seria o nosso mérito? Na questão 308 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? E eles respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos recordados, apenas na razão da influência que tinha sobre o seu estado presente. Então, aqui,
a gente vê que para a própria segurança do espírito, as recordações lhe são reveladas à medida que o espírito se edifica intimamente e a espiritualidade depois conclui. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. O conhecimento da nossa história pretérita é uma experiência que, apesar de dolorosa, é necessária para analisarmos as nossas ações, para fazer o nosso autoconhecimento e nos modificar para o retorno à vida material, onde aí sim o aprendizado será colocado em prática. Vamos observar a sincronia entre o desencarne da Teresa e o reencarne da Dona Laura. E fica claro que no mundo espiritual nada é por acaso. Tudo se encaixa perfeitamente e as organizações familiares são igualmente regidas por essa harmonia cósmica. O que para nós aqui na Terra parece uma fatalidade, como por exemplo uma pessoa passar tanto tempo em sofrimento antes do desencarne, na espiritualidade tudo isso faz sentido, faz parte ali de um plano maior. A doença do corpo físico é também um meio de purificação do espírito. E quando não há revolta e vitimismo, e sim aceitação de toda essa provação através da resignação, então esse espírito ele tem a oportunidade de depurar a mente em desequilíbrio e assim ter um desencarne harmonioso. Kardec pergunta ao espírito de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Há um homem que agoniza, é permitido poupar-lhe em alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E a resposta é: o materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não compreende essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviem os últimos sofrimentos o mais que puder, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, é sempre uma oportunidade para o último arrependimento, e o plano maior de tudo sabe. Uma boa reflexão a todos e uma boa reunião.